Olá, começa agora o programa Transição. É com muita alegria que contamos com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre a justiça de Deus. Será que existe alma gêmea? O que é karma? Nós estamos aqui na Terra para sofrer? Será que escolhemos a família em que vamos nascer? Para responder a essas e muitas outras questões, contamos com a presença do orador, educador e médium, Divaldo Franco. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui novamente. E hoje o tema é: o que é karma? Como entender as provas e as expiações? O karma é uma expressão sânscrita que Allan Kardec não utilizou. Porque o karma faz pressupor que todo e qualquer equívoco deve ser reabilitado da forma como foi praticado. Seria a velha lei de Talião, a lei de tal e qual. Allan Kardec, na sua percepção profunda da língua francesa, estabeleceu a lei de causa e efeito. Utilizou-se de um recurso muito bom da física. Todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que é inteligente provém de uma causa inteligente. E em momento algum ele citou a palavra karma, embora nós a entendamos como sendo essa necessidade do indivíduo reparar os equívocos cometidos. Ao mesmo tempo que nós temos o Dharma, que são aquelas conquistas que nos levam à divindade. Então, essas leis denominadas do karma ou de causa e efeito são o código divino para nos ensejar a evoluir. O que seria de nós se não tivéssemos a bênção da reencarnação, da aprendizagem lentamente? Na questão número 21 do Livro dos Espíritos, o codificador interroga: o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. E mais tarde, ele analisando o espírito, diz que Deus nos cria simples e ignorantes. Então nós trazemos o germe da divindade em nós, que através das reencarnações vamos desenvolvendo. Quando erramos, voltamos para corrigir. Quando acertamos, progredimos. Quando insistimos no erro por negligência ou por qualquer outra problemática, somos induzidos à expiação, ao karma, para podermos resgatar. Divaldo, muitas pessoas afirmam assim: isto é meu karma, é por isso que eu sofro tanto. Nós estamos aqui na Terra para sofrer necessariamente, para termos provas, expiações? Como o Espiritismo nos explica isso, Divaldo? Essa é uma atitude comodista. Nós deveremos ter uma situação de resignação dinâmica. Nós aceitarmos, mas fazermos todos os esforços para erradicarmos as raízes desse fenômeno. Quando o indivíduo diz: isso é meu karma, eu nasci para sofrer, é uma situação pessimista e cômoda. Não nascemos para sofrer. O sofrimento é um acidente de percurso que acontece durante a nossa existência, tendo em vista uma meta essencial, que é o nosso aprimoramento. Muitos então estabelecem que a dor é uma necessidade evolutiva. Como disse oportunamente no outro programa, a dor é uma bênção de Deus aos seus eleitos. Então nós vemos, por exemplo, as dores de Cristo. Ele não tinha karma. As dores de João Evangelista, reencarnado em Francisco de Assis, são dores que, através do amor, nos ensinam a progredir. Então, muitos espíritos vêm à Terra com determinados sofrimentos para servirem de modelo àqueles outros como nós que estamos na retaguarda. Então, a nossa postura de uma resignação dinâmica, procurando arrancar as raízes que nos levam ao sofrimento e libertando-nos do karma ou dos efeitos danosos pelo bem que façamos. Divaldo, e nós escolhemos a família em que vamos nascer? Isso seria fantástico. Porque nós iremos escolher somente as famílias abençoadas, formosas, aquelas que se nos constituíssem motivos de risos e de alegrias. Nós renascemos nas famílias de que necessitamos. Porque é através desse renascimento nessas famílias, muitas vezes problemas, que as leis divinas se cumprem. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, quando ele fala do nascer de novo, ele diz que a reencarnação aperta os laços da consanguinidade da família, porque nascemos de uma família arbitrária. Somos, às vezes, filhos de uma mãe déspota, de um pai negligente, ou numa família de muitos atritos.
Ali nós temos a escola da aprendizagem para nos prepararmos para a família universal. Então, nós não temos a família que gostaríamos, mas aquela que é mais útil para a nossa evolução. E, Divaldo, quando nós reencarnamos, já está programado se nós, com quem vamos casar ou se vamos ficar sozinhos? Como fica essa questão? A lei divina é realmente sábia. Existe uma fatalidade, nasceu, morre, o determinismo. Agora, como nos conduzirmos, temos o livre-arbítrio. E, naturalmente, os afetos do passado podem candidatar-se ao prosseguimento da afetividade no matrimônio, a livre escolha quando o indivíduo deseja realizar certos ministérios que ele exige entrega total, pode ele ter a opção de estar a sós no lado afetivo ou conjugal. Mas, em realidade, o ensejo que nós temos para crescer é dado pelo livre-arbítrio, porque nós temos a opção. Se fizermos isto, progrediremos. Se fizermos aquilo, retardaremos na marcha. Nunca evoluiremos, porque é uma lei de incessante progresso. Desta forma, os fatos marcantes da nossa vida estão mais ou menos estabelecidos. Mas nós podemos mudar o nosso destino através das boas ações. Imaginemos uma contabilidade. Se eu tenho um débito de X e Y, o bem que eu faça é um X que anula aquele débito. Então eu posso modificar a estrutura. Imaginemos o caso de alguns enfermos. Chico Xavier, por exemplo. Ele teve uma moratória, equivale dizer, a sua vida foi prolongada. Narrou-me oportunamente que quando ele teve um infarto na década de 70, os bons espíritos examinaram a questão e ele muito jubilosamente disse, se eu partir agora, eu ficarei 20 anos no mundo espiritual. Reencarnar-me-ei mais 20 anos. Eu negocio, entre aspas, esses 20 anos por mais 10, já estou aqui com a experiência. E a divindade deu-lhe mais de 20 anos. Portanto, não são leis fixas, inderrocáveis. São leis que nós podemos alterar de acordo com a nossa conduta para o bem. Porque o amor cobre a multidão de pecados, como disse Jesus. E já que você citou Chico Xavier, a respeito dessas questões da reencarnação, o livro Missionários da Luz, não é? De André Luiz, ele fala exatamente do ministério da reencarnação, ele fala no capítulo 13 a respeito da reencarnação de Sigismundo. Então, se os amigos telespectadores quiserem aprofundar um pouco mais esse Sem estudo dúvida. E outros pontos da obra também, não é, Divaldo? Eu acho de uma grande valia, porque nesse departamento das reencarnações projeta-se até a forma fisiológica, as funções orgânicas que vão ser esculpidas no perispírito para poder plasmar na Terra o corpo de que temos necessidade. Então, realmente, estamos diante das leis de amor que nos favorecem para o progresso. E esse planejamento reencarnatório, além das questões do físico, também o espírito que vai reencarnar, ele se aproxima da família em questão meses antes já, não é, Divaldo? Exatamente, para haver uma boa afinidade. E é tão comovedora a reencarnação que no momento da comunhão sexual dos parceiros, os bons espíritos aguardam com todo respeito fora da câmara conjugal e no momento em que o espermatozoide começa a correr da trompa de falópio, eles vêm e fazem a imantação, para que no momento da fecundação, quando o óvulo se transforma em neuroblasto ou célula-ovo, o espírito já esteja vinculado e comece a plasmar o corpo necessário à sua evolução. E nesse exemplo ainda, em Missionários da Luz, quando há um desafeto de existências anteriores, como a espiritualidade, os mentores amigos, eles fazem com que a harmonia se estabeleça para que possa haver essa reencarnação, não é? Sem dúvida, nos estados do sono, há o desprendimento parcial dos encarnados. E os mentores aproximam aqueles desafetos para que a animosidade se dilua quanto possível. Muitas vezes é uma animosidade com muitas raízes e não se apagam as impressões negativas, mas pelo menos evita que a mãe aborte, evita que o pai a abandone, criando uma situação deplorável. Porque nada ocorre sem um planejamento superior. Nas reencarnações comuns, da grande maioria, há um planejamento básico e não uma estruturação individual. Nos missionários, da fé, da ciência, da tecnologia, da arte, da beleza, há um planejamento cuidadoso. Mas a grande maioria reencarna dentro de uma lei normal, estabelecida, que funciona automaticamente, mas dentro do amor.